Pessoal, paz do Senhor Jesus a todos. Bom, a gente dá continuidade hoje na nossa devocional referente à Bíblia 365 da NVT. Antes de começar, peço desculpa para vocês porque é para ter gravado na segunda, né? Mas por motivo de força maior a gente mudou para hoje, né? Para quarta-feira. Mas é só uma exceção, tá bom? Não vai ser regra, não. Continua às segundas-feiras. Inclusive, o texto que eu peguei hoje é um texto da segunda-feira, de um dos quatro textos, três a quatro textos que a Bíblia NVT 365 nos dá para uma leitura anual, tá bom? Então, hoje eu peguei o texto de Salmos capítulo 75. Na verdade, eu vou fazer uma breve, né, exposição, uma breve analogia do capítulo do Salmo todo, tá? Do 1 ao 10. Mas vai ser bem breve mesmo, pegando os pontos principais desse salmo, ok? No caso, vou pegar três pontos principais, que é a respeito da adoração do salmista no começo, da soberania de Deus dentro do Salmo, da sua soberania e justiça, tá? E a terceira parte, a parte final, falar sobre a questão de como o salmista responde a essa soberania de Deus, tá? Hoje é Salmo 75, do 1 ao 10. Eu vou fazer a leitura e a gente vai entrar em alguns pontos importantes aqui para as nossas vidas, tá bom? Diz assim: Graças te damos, ó Deus. Graças te damos porque estás próximo. Em toda parte se fala de suas maravilhas. Tu disseste: No tempo que determinei, julgarei com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firmes seus alicerces. Adverti aos orgulhosos: parem de contar vantagem. Disse aos perversos: não levantem os punhos. Não levantem os punhos aos céus em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância, pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho e todos os perversos o bebem até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, pois Deus disse: acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Esse salmo, ele é um salmo que traz muitas revelações importantes, mas eu quero me atentar à justiça e à soberania de Deus para esse salmo. Esse salmo, ele, a título de introdução, ele foi escrito por Asaf. Asaf, ele é um é, levita, né? Ele é da tribo de Levi, tá? Da descendência dos Gersonitas, né? Ele é filho de Berequias, um Gersonita. Lembrando que a tribo de Levi, ela tem os Gersonitas, os Coatitas e os Meratitas, na verdade, que são os filhos de Gerson, os filhos de Merati e os filhos de Coate, né? Então, é, o salmista que escreve esse Salmo 75, ele é Asaf, que é um levita, ele é um cantor, né? Também, digamos assim, ele é um salmista, mas ele cuida também da parte do templo, né? Antigo, no tabernáculo, depois no templo, serve ali como um levita, como os levitas serviam, tá bom? Então, ele escreve esse salmo
E ele começa dando graças a Deus, dando glórias a Deus. Por quê? Porque ele percebe que Deus está próximo. Por que que ele percebe isso? Por causa das maravilhas de Deus. Veja que o salmista ele adere à presença próxima de Deus por intermédio dos seus feitos, das suas maravilhas. Então, o que que ele diz? Ele diz que Deus, ele merece graças, ele merece glória, ele merece honra. Por quê? Porque ele está próximo do seu povo. Isso é retratado por intermédio das suas maravilhas. Então ele diz: Olha, graças te damos, ó Deus, e repete, né, afirmando com toda certeza: graças te damos porque estás próximo. Em toda parte se fala de tuas maravilhas. Então, pelos sinais que Deus opera, pelas maravilhas e também pela natureza, por todas as maravilhas que Deus faz, tá bom? Ele adere isso à presença próxima de Deus. E ele declara que, através dessas maravilhas, ele tem a convicção e ele glorifica o nome do Senhor. Então, essa é a primeira questão. O salmista está glorificando a Deus porque Deus está próximo. E como ele sabe disso? Por intermédio das suas maravilhas. Aí, a partir de então, ele começa a revelar, né, como se fosse a fala de Deus, Deus falando por intermédio da sua lei, da sua palavra, que ele é um Deus soberano e justo. Ele é um Deus de justiça. Por quê? Porque sempre houve, a partir da queda, pessoas más, pessoas que praticam a maldade, não é verdade? E os justos, né? Sempre houve. Após a queda, nós vemos que Adão e Eva pecaram, né? E nascem-se dois filhos. Eles têm dois filhos, Caim e Abel. E nós já vemos através dali que o Caim, ele é mau e o Abel, ele é bom, ele é justo, não é verdade? Tanto que todos que nascem na descendência de Abel são homens justos, né? Digamos assim, a grande maioria da descendência de Abel, por mais que sejam pecadores, mas eles são homens retos que procuram a Deus. De Caim, não. Então, o que que isso traz para aqueles justos? Muitas vezes o sentimento de que Deus, ele não é um Deus justo, não é um Deus de justiça. Por quê? Porque eu pratico a justiça, entenda, mesmo em pecado, mas eu procuro a Deus, eu procuro a justiça, como sendo um homem justo, né? Só que eu não vejo essa justiça vir, entende? E parece que Deus beneficia os injustos, os maus prevalecem. Então, o que que ele está dizendo? Que Deus, a resposta de Deus é: no tempo que determinei, julgarei com justiça. Veja que não é no momento em que a gente quer a justiça. Não é verdade? É igual aquele homem, aquela mulher que foi condenada injustamente e ele é inocente. Ele quer a justiça imediata, porque senão ele pode ir para uma, né, uma pena de morte, ou então ficar preso por muito tempo, sendo que ele não cometeu nenhum crime. Ele quer a justiça imediata para a sua vida. Porém, Deus está dizendo que ele determina o tempo de dar a sua justiça. Talvez para aquela pessoa que foi condenada injustamente, a justiça humana nunca venha, mas vem a justiça divina. Só que essa justiça, ela provavelmente, e na maioria das vezes, não vem no nosso tempo. Vem no tempo de Deus, no tempo que determinei julgarei com justiça. Aí o versículo 3: quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firmes seus alicerces. Veja que Deus ele começa a dar provas do seu poder, do que ele é capaz, da sua soberania. Por quê? Porque a Terra, ela não entrou em colapso, ela não foi destruída, ela não, né, os seres humanos não se aniquilaram uns aos outros, porque Deus segura, Deus mantém esse povo, Deus mantém essa terra, Deus segura firme seus alicerces. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Veja que Deus, ele controla os alicerces da terra. Gente, um Deus que consegue, que tem poder para dominar, né, para
controlar, para manter firmes os alicerces da terra, ele é soberano, não é verdade? E o que ele fala? Ele adverte para que os orgulhosos, né, as pessoas ruins, as pessoas más, os orgulhosos, os perversos, eles não se rebelem contra Deus, não se rebelem contra Deus, né? Cerrar o punho, né? Ir de luta, é em contrário ao Senhor, em rebeldia a esse Deus. Não é verdade? Ele disse que, olha, não se rebelem contra o Senhor e nem falem de forma arrogante. Por quê? Porque Deus, ele é soberano. Ele controla os céus e controla a terra. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Não é verdade? Veja o versículo 6: pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. O versículos de 8 e 9 mostra que Deus, ele tem na sua mão e faz os perversos beberem do seu cálice. E o que é esse cálice? Esse cálice é o cálice da sua ira, é o cálice do seu julgamento, é o cálice que ele derrama sobre os perversos, não é verdade? Para julgar, para dar a condenação devida a esses perversos, né? Então, esse vinho, esse cálice, na verdade, do vinho, é o vinho da ira de Deus, que é derramada. Em tempos, nós vemos que Deus, ele derrama do vinho da sua ira. No Antigo Testamento nós vemos isso. Deus levanta reis para subjugar determinadas nações. Deus levanta os impérios para subjugar determinadas nações, para dar o pago daquelas nações. Usou o povo de Israel em várias vezes também para julgar as nações, profetas para subjugar as nações também. Então, Deus, ele tem esse controle, esse domínio. E nós vemos também na nova aliança que Deus ele faz isso de forma bem mais concreta e definitiva na vida do seu filho Jesus. Por quê? Porque Jesus, na noite que ele ia ser julgado e condenado, ele ora ao Pai e pede para que Deus, se fosse possível, o Pai afastasse dele esse cálice. E qual é esse cálice? É o cálice da ira de Deus. Por quê? Porque em totalidade, Deus derramou a sua ira, o cálice da sua ira, sobre o seu filho. Ele bebeu esse cálice. De toda a humanidade, desde Adão até Jesus e posterior a Jesus também, né? O Jesus homem, o Jesus histórico. Ele derramou o seu cálice sobre Jesus. Jesus bebeu desse cálice, da ira do seu pai. E veja que esse cálice, ele foi derramado de forma completa sobre o seu filho. E aqui, Deus derrama de forma, né, esporádica, né? Porque nenhum ser humano pode sobreviver à ira de Deus de forma plena, não. O único que pôde sobreviver, que pagou toda a justiça de Deus, foi Jesus Cristo. Foi o seu filho amado, seu filho unigênito. Então, Deus, ele tem esse poder em suas mãos. Ele julga de acordo com a sua vontade, porque ele é soberano. E aí, o que o salmista responde? No versículo 9: quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Veja que como o salmista responde. Ele responde profetizando, né, na verdade, em forma de gratidão, em forma de testemunho. Ele proclama a glória de Deus, a sua justiça. Ele engrandece o nome do Senhor para que todos os povos vejam quem que é Deus, por intermédio do testemunho do salmista. Então, o que ele está fazendo aqui nesse salmo? Ele está testemunhando, proclamando os milagres, as maravilhas. Ele está proclamando a soberania, a justiça divina. Deus, ele é justo. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é soberano. O salmista está dizendo: quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Pois Deus disse: acabarei com a força dos perversos.
mais farei crescer o poder dos justos. Então, na confiança de que Deus é soberano e que ele pratica a justiça no tempo em que ele quer, porque ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Soberano faz o que quiser, quando quiser. Deus, ele pode todas as coisas. Ele faz o que ele quiser na hora que ele quiser, porque ele é soberano. Então, o que o salmista faz? Ele crê nessa soberania de Deus, deposita a sua confiança nela e, através da sua confiança, ele testemunha, anuncia, sempre anunciará o que Deus faz, as suas grandezas, o seu poderio, a sua força e a sua justiça. Porque Deus, ele dará aos perversos a sua paga e aos justos o seu poder. Os justos serão abençoados também. Natan, eu não estou vendo bênção. Mas o tempo é do Senhor. O importante para nós, como nós respondemos, qual que é a resposta do salmista quanto a toda a soberania de Deus? Eu vou proclamar os seus feitos. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é um Deus soberano. Ele vai anunciar as suas grandezas. Isso é o que o salmista nos ensina como resposta a esse Deus soberano e justo, é sendo confiante nele e anunciando as suas grandezas, anunciando o seu poderio, a sua soberania, os seus grandes feitos. Deus, ele tem o cálice da ira dele. Ele derrama na hora que ele quiser, quando ele quiser. Meus irmãos, para nós encerrarmos aqui, hoje nós temos vivido, e como é claro, é evidente, a questão de nós estarmos injuriados, revoltados, diante da votação de domingo, por exemplo, né, que é tão fervilhante ainda hoje, depois de 3 dias das eleições. É revoltante, é lógico que é revoltante. A gente vê quase metade da população brasileira votando em certo ponto, analisando que é melhor estar do lado de alguém que é perverso, né? Do que alguém que é menos perverso, né? Porque a verdade é essa. Nós sempre olhamos para o lado que nos convém e nós nos revoltamos com o outro lado. É certo que né, a nossa revolta é até justa. Eu não digo que não é, não digo que não seja. Não estou colocando esse mérito. O que eu estou colocando é que muitas vezes nós pensamos que Deus perdeu o controle. Porque se fulano A entrar, acabou as igrejas, acabou o Brasil. Se fulano B entrar, acabou isso, acabou aquilo. Parece que Deus não está mais no controle. Parece que o controle da nossa vida e da nossa história está em partidos políticos. Parece-nos que nós estamos revoltados com uma injustiça que nós vemos com o povo que é burro, que votou em tal pessoa, sendo que nós não nos colocamos no lugar de pessoas que estão indo para a perdição. Porque quem votou em A e quem votou em B, a grande maioria está indo para o inferno. E nós não estamos testemunhando a soberania de Deus. Pelo contrário, estamos xingando, estamos colocando pessoas nos patamares menores porque votaram em fulano, porque votaram no outro. Deus continua soberano acima de todas as coisas. O seu trono é sempre eterno, não é isso que o rei da Babilônia, um pagão, falou? O seu reino é sempre eterno. Ele dá a quem quiser. Ele levanta reis e derruba reis. Todas as nações, todos os reis da terra estão sob seu controle. Isso foi Nabucodonosor, um pagão, quem disse. E nós estamos apegados ao político A, ao político B. Natan, mas se entrar fulano, acabou. Meus irmãos, já se levantaram tantos impérios. Egito,
Babilônia, medos, persas, gregos, romanos. Já se levantou imperadores como Nero, como Nabucodonosor, que eram pagãos. Deus usou esses homens. Deus continuou soberano, porque é Ele que levanta, é Ele que derruba. Deus chama um pagão chamado Ciro de seu ungido. Deus, Ele mantém os alicerces da terra firmes. E nós estamos preocupados com quem vai entrar. E nós estamos xingando o outro que votou contrário a nós. E nós estamos colocando nos status dos apps da vida que eles estão errados, eles são burros, eles são isso, eles são aquilo. Meus irmãos, se nós estivéssemos no Éden, escolheríamos pecar contra Deus. Se nós estivéssemos na época de Jesus, escolheríamos Barrabás, porque nossas escolhas, por nosso coração, sem a presença de Deus, é errada. Mas não é por isso que Deus perdeu a soberania dele. Ele continua no seu trono. Essa é a palavra para nós. O que nós temos que fazer? Confiar no Senhor e testificar das suas obras. Testificar que Ele é justo, testificar que Ele é poderoso e está acima de todos os tronos dessa terra. Ah, meus irmãos, quando nós entendermos isso, nós não vamos brigar por causa de político A, político B, mas vamos fazer que igual o salmista. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Ponto final. A Bíblia nos dá resposta para todas as nossas mazelas, para todas as nossas angústias, nossas crises. Confia no Senhor, meu irmão. Não confia no político, não. Não confia no partido, não. Não se revolta porque o outro votou. Não, isso não é papel cristão, não é papel da igreja. Nós temos que votar conscientes. Mas o outro não votou, tenha misericórdia dele. Tenha compaixão dele. E creia, confie que o Senhor é soberano. Vai acabar, vai acabar. Meus irmãos, a igreja tem mais de 2.000 anos de história. Impérios não derrubaram, não pararam a igreja do Senhor. A igreja invisível, a igreja universal de Cristo vai ser um governo que vai parar. Pelo contrário, quanto mais perseguia, mais a igreja crescia, mais a igreja expandia. Quanto mais matava, mais nascia crente. Meus queridos, vamos analisar as escrituras. Vamos analisar as escrituras e crer que o Senhor é soberano. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e que essa palavra ela seja de reflexão para as nossas vidas. Não julgar, apontar ninguém, não estou fazendo isso. Entenda, a igreja do Senhor precisa ter um posicionamento, sim, é lógico. Denunciar o pecado, sim, é lógico. Mas quando nós estamos amarrados a certas coisas, né, como se diz por aí, desculpa a expressão, com o rabo preso, nós não podemos denunciar nada. Então, creia nisso. O Senhor é soberano. O seu trono nunca será derrubado por ninguém. Ninguém tira o Senhor do trono. Ninguém tira. Porque Ele é soberano nos céus e na terra. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e até uma próxima, querendo Deus.